Olá, de volta todo mundo. Estão voltando aí? Gente, olha, eu sempre fico ligada aqui no relógio. Às vezes eu começo um minutinho antes, um minutinho depois, tá? Mas vamos lá. Olha, a Larissa, acho que foi a primeira que entrou aí, Larissa. Que beleza. Agora olhar chat é uma delícia. Desculpa, viu, gente, da primeira vez, porque assim, se a gente ficar olhando o chat na primeira vez, aí não vai dar, não dá. A gente não consegue acompanhar o raciocínio. A gente fica preocupado também com as pessoas perguntando, né? E é a regra, né? Eu acho que a gente tem que seguir a regra. Bom, eu encontrei aqui, o computador travou bem na hora, mas em Homem e seus Símbolos, que é esse livro aqui, eu separei aqui até, viu, gente, para mostrar para vocês. Aqui, Homem e seus Símbolos, eu vou colocar até lá vou colocar no Instagram, é um livro obrigatório também, vou colocar lá no nosso feed. Há o seguinte trecho: o self pode ser definido como um fator de orientação íntima, diferente da personalidade consciente, e que só pode ser apreendido através da investigação dos sonhos de cada um. E estes sonhos mostram-no como um centro regulador, centro que desenvolvimento provoca e um constante amadurecimento da personalidade. Mas este aspecto mais rico e mais total da psique aparece de início apenas como uma possibilidade inata. Pode emergir de maneira insuficiente ou então desenvolver-se de modo quase completo ao longo da nossa existência. O quanto vai evoluir depende do desejo do ego de ouvir ou não ouvir as suas mensagens. Então veja o papel do ego. Aí o discente Abraão pergunta, né? Podemos dizer então que o ego tem uma participação essencial no processo de individuação? Sim, fundamental, porque é o ego que vai fazer a tarefa. O ego faz a tarefa. O ego é o inquilino, o ego não é o dono da casa. O dono da casa é o self. Mas quem faz a tarefa do viver, do executar as mensagens do self é o ego. Então, sim, a resposta. Ele atuaria como uma espécie de administrador frente às mensagens regulatórias e orientadoras do self, já que o trecho dá a entender que ele tem a possibilidade de declinar as emergências do self. Muito bem colocado, inclusive, as emergências. Exatamente, é o que o self... Emergências porque emerge, porque vem de lá, né? Sim, ele tem essa função reguladora mesmo. Eu não sei se a palavra é ser um administrador. Eu acho que porque o administrador é aquele que vai organizar, o ego não tem esse poder de organização todo, mas ele vai ser esse receptor e vai executar esse trabalho na prática. Vai tentar trabalhar essas mensagens e executar esse trabalho na prática. Eu vou agora convidar Ana Paula, certo? Cadê a Ana Paula aqui? Ana Paula. Eu não tô achando Ana Paula. Para ela poder vir aqui. Não. Olha, Ana Paula, eu não tô conseguindo achar você na relação, então você pede para entrar, por favor, porque tem uma lista enorme e eu não tô conseguindo visualizar a Ana Paula. Professora, como as categorias da psicopatologia e manuais afetam a flexibilidade entre as instâncias psíquicas? Então, gente, essa pergunta não é uma pergunta de fundamentos, tá? A parte de psicopatologia, ela não vem nesse compêndio dos fundamentos da psicologia analítica. Tá, gente? Então vamos tentar fazer pergunta da primeira parte que eu falei, sobre os fundamentos, sobre os conceitos de Jung, certo? Pra gente não avançar num tema que, se eu for falar de psicopatologia, eu vou ter que trabalhar numa perspectiva mais profunda da teoria dele. E hoje a proposta da gente é falar sobre fundamentos, tá bom? Você pode repetir a analogia do inquilino e dono da casa. Pronto, posso. Então, isso é uma metáfora. O ego pensa que ele é o dono da casa. Ele pensa, né? Ele vive assim, nessa ilusão. É o ego alienado de si mesmo. Ele vive o tempo todo nessa ilusão. Pronto, Ana Paula, guardando
Ana Paula. Pronto, agora ela enviou e vai entrar. Então o ego fica nessa ilusão em relação a achar que ele determina. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Pro, boa Desculpa, eu fiquei tarde. te procurando, não encontrei Tudo você. bem, não tem problema não. Bem-vinda. Então, gente, essa é a Ana Paula Obrigada. do Santo, Isso. que está fazendo o trabalho, uma das discentes. Ontem esteve conosco Mariana Álvares, que é uma das discentes também do grupo, e Ana Paula é outra discente. Então, apresentando para vocês. O semestre que você está é seu semestre? Então, estou entre vários semestres nesse momento, né? Mais para o final do que para o início. Pronto. Ana Paula já É é isso. praticamente concluinte de psicologia. Então, ela vai ajudar a gente a guiar aqui nesse período, nesses 50 minutos. Então, só para concluir a pergunta que a pessoa, que a estudante aí me fez, a Uhum. participante, em relação a essa perspectiva do inquilino. Então, se o ego não tiver consciência de que ele não manda na casa, que ele mora nela, ele mora na porque assim, aí vai dizer assim, poxa, mas ele como inquilino, ele que tem a tarefa de se realizar, sim, mas é por causa da humildade. O ego tem que ser humilde nessa tarefa da realização. Ao mesmo tempo que ele é quem realiza, é ele que faz o grande feito da individuação, é ele que realiza o grande feito, mas ele tem que ter consciência de que isso não é para empoderar ele, não é para inflar. Porque se ele infla, ele não. Executar a tarefa da individuação não é empoderar o ego. Não tem a ver com empoderamento. Entendeu? Claro, né, gente? Tem um discurso aí do empoderamento que diz respeito a lugares sociais que as pessoas precisam ter, e é perfeito, eu não tenho nada. Não estou falando aqui que o empoderamento é errado, mas é o empoderamento no sentido da inflação. É ser tomado do complexo do poder. É nesse sentido. Se o ego fosse, ele se acha o dono da casa, mas justamente por se achar, ele fica cercado desse poder. E ele tem que entender que quem manda é o self. Quem manda por quê? Porque é o que emerge, que vai emergir esses conceitos, né? Esses conceitos que Jung vai falar, que às vezes eles vêm, na maioria das vezes vêm através de sonho, mas são imagens arquetípicas, que o ego conhece pouco. Porque uma vida na consciência não dá para ele a concepção da vida toda de um ser humano, porque o psiquismo é mais amplo do que a consciência, certo? Bom, vamos ver, Ana Paula, se ela chegou a pensar em algumas questões ou se você vai elencar as questões que você conseguiu levantar aí do grupo, como você Tá, achar melhor. certo. Eu fiz algumas anotações de coisas que inquietaram a sua fala e também A peguei primeira algumas parte. duas perguntas ou três, outras feitas pelos colegas. Aí você me diz o que você prefere. Porque eu fui fazendo uma análise a partir do início da sua fala. Então, as minhas perguntas estão mais para o início e as perguntas dos outros colaboradores, participantes, estão mais no decorrer da palestra. Você acha que fica mais interessante a gente partir do início? Pode ser. Então, Agora, pode ser? eu estou só lendo uma coisa que uma pessoa recuperou aí, que eu falei dos três conceitos e ela não conseguiu ver quais eram esses três conceitos. Então, isso a gente já vai vendo que é da função pensamento, né? Que a gente precisa Isso. resgatar o que a gente falou antes, não tem problema. Tem até uma Então, pergunta sobre isso. Ah, tá. se Então você fala, prefere sobre as quatro complementa, funções. Feito. complementa então. Isso. É, Eu vou começar então com essa pergunta, já que você já entrou nesse tópico. É a N bem, ela faz uma pergunta no sentido de, né, ela conseguiu captar que existe a função pensamento, intuição e sensação. Ela pergunta qual seria a quarta. Foi até respondida nos comentários, que seria a função sentimento. E aí eu pensei também em trazer para dentro da discussão, se você pudesse falar brevemente, como essas quatro funções se relacionariam entre si, Certo. Então, tá? eu acho que esses conceitos são conceitos até tranquilos de Jung, né? Tipos Uhum. psicológicos é um dos volumes das obras completas mais tranquilo de ler, porque ele vai falando relacionado à personalidade. O que a gente tem que tomar cuidado é como a gente lê, porque a gente muitas vezes tem o afã de querer classificar. A gente quer aprender, às vezes, algumas coisas para dizer se a gente é assim ou assim. E o objetivo de Jung não é classificar ninguém. Mas quando ele apresenta tipos, aí a tendência do ego humano é a Uhum. classificação. O que acontece? Aí eu vou elencar com a pergunta que foi feita antes. Esses três conceitos foram os conceitos relacionados à questão dos arquétipos, que eu nomeei alguns, a questão dos tipos e funções e a questão do processo de individuação.
Foram os 3 pontos que eu trabalhei na primeira fala, tá, gente? Mas eu acho legal a pessoa resgatar isso da função pensamento, porque eu tenho como superior a sentimento e auxiliar a intuição. Então, eu tenho muita capacidade de associação, mas às vezes a síntese é o exercício que eu tenho que fazer, né? E eu procuro fazer e tento me fazer clara. Essas 4 funções, elas são funções que vão reger toda a nossa personalidade. E elas vão se intercambiar. Então, não existe... sabe que eu gosto muito de trabalhar? Quando a gente faz a relação com os quatro elementos da natureza. Que eu fiz até uma brincadeira com os meninos, numa das nossas conversas, nas nossas reuniões, de cada função relacionada a um elemento da natureza. Então, eu não vou falar aqui não, viu, gente? Para quem está ouvindo. Eu quero sugerir que vocês pensem. E depois a gente pode retomar amanhã na segunda parte, tá? Qual seria? Eu vou repetir as funções e eu vou dizer os 4 elementos da natureza. E vocês vão tentar relacionar. E amanhã a gente recupera isso, tá? Então, exceto os discentes que já sabem. Então, pensamento, sentimento, sensação, intuição. E os 4 elementos, ar, terra, fogo e água. Certo? Então, vamos tentar relacionar. E aí eu vou fazer uma analogia que vai ajudar vocês a entenderem. Esses 4 elementos, eles existem na natureza, obviamente, eles se manifestam de maneira distinta. Mas existe na manifestação do processo da natureza algo que se mistura. A água se mistura à terra. E já vai dar uma outra combinação química. O fogo se mistura ao ar. O fogo, a água vai apagar o fogo, vamos dizer, as crianças adoram essas brincadeiras, né? A água vai apagar o fogo, mas a depender do fogo, do tamanho do fogo, a água não apaga. Então, e o fogo vai agir sobre a água, vai esquentar uma água, vai ferver uma água. Então, a gente precisa relacionar as funções dessa forma. Uma função age sobre a outra e a transforma. Isso inclusive, isso eu até estou ousando, porque isso já não seria de fundamentos, isso já é um pouquinho mais avançado, mas aí Ana Paula trouxe essa pergunta, então acho importante. Essas funções, elas se revezam na vida da gente, ao longo da vida, e a gente tem que fazer um exercício. Qual é a nossa tarefa? Algumas são mais fluidas, e a gente desenvolve sem pensar muito. Então, uma pessoa que é função... sensação, por exemplo. Ela vai realizar coisas práticas, ela vai ser uma pessoa que gosta de se trabalhar com as mãos. Isso é natural dela. Qual vai ser a função? Aí o que Jung pede pra gente trabalhar, principalmente na segunda metade da vida, pra gente não tem como deixar para depois. Se a gente puder na primeira é muito bom, mas na segunda é obrigação. É a gente resgatar aquela função que a gente não tem, que a gente tem mais dificuldade. Porque é fácil eu trabalhar com aquela função que eu não vou dizer para vocês assim, a gente nasceu com ela. A gente foi desenvolvendo melhor. Teve uma predisposição, às vezes tem uma família que possibilita esse desenvolvimento, porque oferece para a gente, né? Você descobre, né? Percebe num filho que ele desenha, que ele ama desenhar. Aí você vai dar material de desenho para ele, então você vai estimular, não é isso? Normalmente é assim. É uma criança que adora declamar poesia, então você vai reunir os amigos para ele declamar poesia. Na escola a professora vai chamar sempre ele para declamar poesia. Então isso é natural. Isso é eu não gosto muito dessa palavra talento, porque ela vem também estigmatizada por outras coisas, mas é uma aspiração natural. A pessoa não se esforça. O que a gente tem que trabalhar é aquela que a gente tem dificuldade. Então eu escuto muita gente dizer... Oi, Ana, fala. Com naturalidade. Isso, então... Isso, eu escuto muitas pessoas dizendo assim, eu sou péssima nisso, não me peça para fazer isso não, eu sou péssima em desenho. Professora, não me chama na frente não, eu sou péssima. Claro, eu não estou dizendo que eu vou pegar e jogar a pessoa a fazer aquilo que ela não faz bem, que ela não gosta. Mas ela pode pegar aquilo como um desafio de tentativa. Ela vai tentar desenvolver aquilo de alguma forma, porque ela tem o potencial na sombra. Não existe nenhum ser humano para Jung sem esse potencial. O potencial tá escondido, ele não sabe que tem. Agora, claro, existe a escolha. Você pode dizer assim, olha, eu não falo em público.
É uma escolha, tudo bem, você não precisa, você não é obrigado a desenvolver. Agora, se a sua alma, ela começa, se seu, melhor dizendo, se seu ego começa a constelar um complexo, porque você não fala em público, e a sua alma começa a sofrer com isso, aí é um convite para você se desenvolver. E aí o que acontece? Só fazendo uma ponte com a pergunta aí que eu tive que desprezar, mas só para fazer uma ponte, assim, a psicopatologia, na visão junguiana, ela vai nascer justamente disso aí, das coisas que ficaram polarizadas e que eu não dei chance, eu não dei vazão. Então eu vou fazer um sintoma. E aí o sintoma é o caminho, é a doença como caminho. O sintoma vai ser a porta de entrada para eu tratar. Portanto, Jung diz assim, aceite o desafio do viver. Aceite o desafio. Né, a situação da vida está fazendo esse apelo para você. É fácil você fazer determinada coisa porque você já tem isso em você. Agora, o que é difícil? É como, por exemplo, o extrovertido, ele não vai chegar a ser introvertido. Mas ele vai, na segunda metade da vida, por que eu sempre falo da segunda metade da vida? Porque é a última chance. Na segunda metade da vida, eu vou fazer um exercício de ter vivências que me levem à extroversão também. Porque a extroversão eu já fiz a vida inteira. Eu estou falando até, por exemplo, de mim mesma. Eu que sou extrovertida. Me colocar no lugar de atividades como meditação, que é de natureza mais introvertida. Vocês estão entendendo o que é? Eu não vou virar uma pessoa introvertida, porque não tem que virar. Mas aí alguém pode também questionar, sim, mas professora, mas isso também não é não se aceitar? Você não estava falando da aceitação? É verdade, você tem que aceitar você como você é, mas isso que eu estou falando é de se descobrir. Não é que você vai jogar fora a tua essência daquilo que você faz melhor, ou daquilo que você revelou. Na verdade, a essência é tudo, né? Não é só o que você mostra na persona. Mas é descoberta. Sabe aquelas coisas que a gente, poxa, eu não sabia que eu podia fazer isso tão bem. Eu hoje postei para os meninos lá um prato que eu fiz. Eu não cozinho normalmente, eu não adoro cozinhar. Mas agora, nesse processo, né, da pandemia, que eu tô sem uma pessoa para me auxiliar em casa, que eu optei mesmo por ficar em casa e pagar para ela ficar na casa dela, eu tô cozinhando. Eu tô fazendo a minha comida, eu tô fazendo a comida em casa, e isso eu tô descobrindo essa característica em mim, assim, eu não vou abrir um restaurante, né? Porque uma coisa, a gente não tem que ser expert, entendeu? Pode até acontecer, mas para mim e para a minha família, pelo menos até agora, todo mundo está gostando da minha comida. E eu tô redescobrindo, gente, porque minha alma sabe que eu sei. Isso é meio pirante, né? Mas assim, a minha alma sabe. Né? O que, Ana? Você está se permitindo acessar, como você falou, essa persona. Isso. O ego aqui não sabe. A alma diz para o ego, olha, a alma, o self diz para o ego, olha, se experimente, faça, se arrisque. Não vai acontecer nada. O máximo que vai acontecer é você ter que jogar fora a comida, sei lá. Mas assim, claro que isso é ruim, porque é desperdício. Mas aí você vai vendo onde foi. Não aconteceu de eu ter que jogar fora. Porque também a gente não vai fazer de qualquer jeito, porque tem que fazer. A gente vai se prestar a tarefa de fazer, tentar fazer o melhor, de procurar uma receita, de conversar com uma pessoa que entende. Esse é um exercício, assim, não é fazer, bom, agora eu tenho que fazer uma coisa que é bom. Outra coisa também, viu, gente? Cuidado, não é receita. Isso também não é receita. Agora, a partir de agora, o introvertido tem que virar extrovertido. Não é isso. É a possibilidade que você tem de experimentar a vida toda, a vida completa. Por que você vai experimentar uma parte dela só? Se é dada toda para você. Se você tem tudo isso, por que você vai ficar com pouquinho? Se você tem uma potencialidade enorme. É isso. E que necessariamente não tem a ver com mostrar. Errar, né? Errar. Para poder errar enquanto experiencia essas coisas. Isso. E não tem a ver, Ana, para colocar a minha pergunta. Pode concluir. Tá. Mas não tem a ver só com. Não tem a ver com mostrar para ninguém necessariamente. Tem a ver com você aqui, porque isso, gente, tem a ver com o que Jung chamou no processo de individuação de integração da sombra. É uma etapa de individuação. Integrar os conteúdos da sombra. A sombra não é só coisa ruim. A sombra é coisa. Não é, aliás, esquece esse negócio de coisa ruim. A sombra é o desconhecido do ego. Isso é sombra. Certo? Fala, Ana.
Eu acho que abri outras perguntas aí. Toda vez que eu trago alguma Isso. coisa aí, pessoal, né? Tem Pois mais é, tem perguntas. mais. Mas eu vou pegar uma deixa da sua fala para colocar a dúvida inicial que eu tinha refletido sobre. Você iniciou sua fala falando sobre intuição. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como você pode definir em poucas palavras intuição, a função e a importância para a teoria analítica. E se é diferente da maneira que a gente entende comumente intuição, se a gente entende, né, enquanto pessoas do senso comum, não desculpa, teóricos da psicologia analítica, ou se é a mesma compreensão. Certo. É difícil, né? O conceito de intuição, inclusive, a gente vai tocar exatamente nisso que você falou. Outros Uhum. teóricos que trabalham com esse tema da intuição. Para Jung, ela é esse contato com, normalmente, o apoio da intuição são as imagens. Então, por exemplo, você vai falar de um sonho. Se o meu terapeuta fosse Jung, quem me dera, ele ia dizer assim, mas o meu terapeuta é junguiano, já tá bom, já tá ótimo. Ele vai dizer para mim, fala mais dessa imagem. O que que essa... Ontem eu trouxe essa questão da imagem, né? Vamos explorar essa imagem. Aí, gente, a intuição, ela faz umas coisas ótimas. Eu acho que eu só sei falar com exemplo. Eu não sei falar, dizer, é isso, né? Eu prefiro falar o como, porque eu acho que a gente vai entendendo melhor. Eu não queria dar um conceito de intuição, eu queria falar o como. A intuição, ela vai fazendo a gente fazer coisas do tipo assim, essa imagem é quente ou fria? Essa imagem te leva para onde? Essa imagem te diz o quê? O que que ela está falando para você? Olha para ela, o que que ela te fala? Sabe aquelas coisas que não tem uma resposta pronta? A intuição é Parece é muito aquela coisa que sensorial. vem. Oi, querida. Oi, Ana. Sensorial, parece sensorial. Esse como que você está trazendo. Chega a mim Isso. como algo muito sensorial, esse cunho. Mas foi bom você falar isso, Interessante. porque ela não é sensorial do ponto de vista concreto. Uhum. É um Sim. sensorial, sabe, existencial, planetário. Hoje nós começamos o nosso grupo, Larissa trouxe um texto que ela criou. Assim, eu postei de manhã, né, com a obra de Salvador Dalí. Ela criou agora, ela criou hoje. Ela criou hoje de manhã, pelo que eu entendi, foi hoje de manhã, mas foi recente. Gente, acabei de fazer uma relação imagética. Essa é a força da intuição. A intuição é aquela coisa que você diz assim, eu sei que não é para fazer desse jeito, mas não me pergunta por quê. Sabe aquelas coisas que você, todo mundo tem isso. O exemplo que eu vou dar, vocês vão entender direitinho. Eu sabia que não era para eu ir lá. Eu sabia que não era para eu ter feito não sei o quê. Só que depois que passa. Você teve algum tipo de mensagem? Porque assim, eu não gosto de ficar falando em coisas assim que vem de outro mundo. Eu acho que tudo é desse mundo em conexão com todos os mundos, né? Então, assim, é o canal. A intuição seria como uma função ela tem do ponto de vista da realização, viver através de algo que é canalizado. Ela é o canal, ela é o meio, sabe? Ela não vem pronta, ela não vem arrumada. Então, eu acho que pessoas muito intuitivas vão se identificar com o que eu vou falar. Às vezes você sabe a resposta, por exemplo, de uma questão da prova, e você não pescou. As crianças têm isso, às vezes pescam, mas às vezes a criança diz assim: eu sei que o resultado é esse, mas eu não sei dizer como eu cheguei nesse resultado. Aí o professor não acredita que a criança sabe a resposta, porque ela não sabe explicar. Aí a gente vai ajudar, do ponto de vista pedagógico, quem é pedagogo conhece isso que eu vou falar, com o exercício de metacognição. Ajudar a criança a pensar sobre o que ela pensou. Né? Vamos lá. Uhum. Da onde foi que você veio? Qual foi sua hipótese? Aí você vai ajudar a criança a exercitar o pensamento, mas acredite nela. Acredite que aquela resposta veio mesmo da intuição. Tem um filme, gente, que oh, gente, agora eu me perdi no nome do filme, mas é a história de um indiano que vai para uma universidade da Europa. E ele desenvolve Se alguém lembrar, escreve aí para mim, por É favor. alguma coisa com estrelas, não é? Se eu não me engano. Não, Ah, não é o do menino com dislexia, não.
né, da história do menino com que é esse da estrela, né? Não, é um que é uma história é uma história, eu não vou lembrar agora, senão a gente vai ocupar muito tempo, mas depois eu lembrando eu posto para vocês, eu vou recuperar aqui o filme. É um filme muito bacana, porque ele vai dizendo, o indiano vai dizendo, que ele recebe as respostas, porque ele tem uma conexão com os mestres que mandam as respostas para ele, dos teoremas. E se a gente pensar, os grandes gênios da humanidade foram figuras altamente intuitivas. Foram figuras que recebiam respostas assim de algum lugar. Porque, na verdade, agora eu vou mexer numa seara delicada, mas assim, tá aí para todo mundo. Mas nem todo mundo abre o canal. A Eu acho que intuição. é O Homem que Viu o Infinito, uma coisa assim. Aqui tem no Isso. catálogo do Netflix. Isso, o Eu homem sei que qual. viu o infinito, exatamente. Aí o nome, né, o nome, o homem que viu o infinito, é a história, ele tinha ele não sabia explicar por onde ele resolvia os teoremas. A gente tem também, tem aí na produção mais conhecida, o Gênio Indomável, né, produção americana. O Gênio Indomável com Robin Williams e aquele Matt Damon, acho que é. Ele é um cara que sabe também resolver as equações. Aquele outro também, Uma Mente Brilhante, do protagonista, que é uma história real de um professor que é psicótico. E ele tem toda uma condição intuitiva. Aliás, o psicótico tem isso aberto, tem isso completamente aberto. O psicótico é a intuição realizada. Portanto, a intuição é essa função. Amanhã a gente vai resgatar o elemento da natureza, aí vai ajudar também vocês. É essa função que ela vai transitar em coisas que não são assim concretas, que não são exemplificadas. Mas quando você consegue fazer com que essas coisas se apresentem, sejam demonstradas, aí você precisa da função pensamento. Entendeu, Ana Paula? Por isso que a função pensamento ela é muito importante. Não é para a gente jogar fora, porque também não significa. Eu não estou falando aqui em nenhum momento que a função pensamento. Já falei na primeira etapa, a função pensamento é fundamental. Mas ela não é fundamental o tempo todo, para todas as coisas. A função pensamento ela ajuda a gente a sintetizar, a organizar, a passar para a próxima etapa. A dizer, então por isso, essa relação lógica de uma coisa com a outra. Agora entendi, associei, fiz não sei o quê, com a lógica. Não é o insight, aquele insight. Esse é intuitivo. Esse que faz a gente, meu Deus, é intuitivo. Agora, o da lógica é aquele, sabe, que esquenta a nossa cabecinha e que a gente diz, agora entendi. O professor explicou. A gente também fica feliz quando entende. Mas é um outro tipo de insight. É um insight da compreensão. Não é a coisa que chega, não. É aquela coisa que você fez um exercício e chegou a compreender. A função pensamento ela é muito boa para fechar gestaltes. Ela é muito boa para conclusões. Para a gente concluir um capítulo. Ela é excelente. Para a gente escrever um livro, para tudo, mas assim, entendam. Eu não acho que a gente deva começar pela função pensamento. Eu não gosto de começar uma aula explicando o que é tal coisa. Eu gosto de sensibilizar os estudantes para chegarem ao que eu vou falar. Então, por exemplo, como eu tenho uma predominância muito forte na função sentimento, não sou sentimento, tenho uma predominância na função sentimento, eu gosto de despertar mais o interesse, eu gosto de seduzir. A pessoa que tem uma facilidade com a função sentimento, ela trabalha muito na sedução, ela trabalha muito na empatia, sabe? Ela trabalha muito nessa parte de conquistar o outro. Não tem nada a ver com enganar ninguém, não, gente. É a forma saudável de usar a função sentimento. Conquistar para coisas boas, né? Chamar a pessoa para si, apelar porque a gente, socialmente, a gente tem uma coisa que a gente despreza um pouco a função sentimento. A função pensamento é mais valorizada. A sentimento é mais... As pessoas têm preconceito. Parece que quem usa bem a função sentimento, às vezes é vista como uma pessoa, sabe, assim, sei lá, muito, sabe, manteiga derretida, essas coisas assim, aquela figura ali chora demais, não sei o quê. Às vezes uma pessoa que chora demais, sem ter que tem muita dificuldade com as emoções, às vezes não é a função superior, às vezes é inferior.
Justamente porque ela está tomada por aquilo. Nem sempre as pessoas que choram muito são predominantemente função sentimento. Não é assim, não é essa lógica. Por isso que eu me preocupo de vocês não ficarem querendo fazer uma isso é isso, porque as coisas não são estáticas. E mais uma coisa importante, Ana Paula, que tem a ver com o que eu falei ontem. Cuidado, gente, não façam transposições do que é para Freud como é para Jung. Não vamos fazer o estudo por aí. Ah, então, por exemplo, aqui agora não surgiu nada porque Freud não trabalhou com esses temas. Mas às vezes as pessoas querem dizer, ah, então sublimação, recalque para Freud é complexo para Jung. Sublimação é função transcendente? Cuidado, porque a gente tem uma tendência, a gente vai reduzir o conceito. Se a gente quiser fazer uma comparação do que um escreveu com o que o outro escreveu. Então, eu não gosto dessas transposições. Diga, Ana. Agora eu quero fazer dar uma oportunidade para um colaborador, né? O Vini Paim 50, ele perguntou assim: como seria experienciar mais esse self? Se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Posso. Sobre a experiência Olha, do self. eu vou falar um pouco também desse processo de construção das funções que vai chegar nessa pergunta dele. Normalmente, quando o bebê nasce, tanto é que Piaget escreveu sobre isso, e vários autores também, ele é muito sensação. Então, as funções vão passar pela nossa vida no processo maturacional. Então, a sensação, sentimento, pensamento e intuição. É como se a intuição ela não é a mais importante, mas ela precisaria de um amadurecimento de todas as outras para chegar na sua eclosão. Agora, ela vai existir muito na criança, só que de forma ainda primitiva, mas as crianças são muito intuitivas, costumam ser muito intuitivas, mas como às vezes os adultos não ouvem, é abafada essa intuição da criança, e aí ela não tem espaço para se manifestar. Mas uma pessoa que tiver sua educação de forma respeitada, vai chegar na terceira idade com as 4 funções bem elaboradas e a intuição mais amadurecida, porque aí na terceira idade a gente tem uma perspicácia das coisas, porque tem a experiência. Então é lindo de viver, é maravilhoso. Bom, eu ainda não estou totalmente na terceira idade, mas estou caminhando para ela e já estou começando a sentir esse gostinho, né, das nossas experiências na bagagem para a realização. É muito perigoso a gente falar assim, como é que a gente vai fazer relações dessas experiências do self. Jung liga, porque eu tenho receio de trazer assim exemplos práticos, então isso a gente vai realmente chegar ao self. Tudo na minha fala vocês vão perceber assim. Eu não gosto de fechar. Então, mas eu vou abrir algumas coisas sobre essa pergunta. Em relação a essa condução do self, gente, muita gente associou isso a Deus. Mas Jung fez várias conferências combatendo essa ideia de Deus. Porque as pessoas associavam aquilo que elas tinham como referência. Né? Jung viveu na Europa, que tinha uma carga religiosa católica muito forte, protestante. Acontecia que as pessoas faziam analogia. Se ele tivesse vivido na Índia, talvez eles não chamassem de Deus, talvez eles trouxessem mais a referência aos deuses, chamassem de Deus, mas deuses, vários deuses que os indianos, né, lidam. Se ele fosse indígena, os indígenas iam fazer a relação com com as suas entidades divinas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim não é Deus. Deus como essa ideia que nos foi passada, porque é delicado falar disso. Self é um princípio norteador e segundo Jung, Vinícius, nós vamos tocar nele. Nós jamais chegaremos nele. Nós não conseguiremos, assim, tirando os mestres, né? Os mestres, os avatares, os mestres mesmo iluminados, que conseguiram ter esse nível de desprendimento, né? Dessa vida material, assim, do ponto de vista de satisfação dos desejos, né, primitivos, satisfação dessa vida da gente de forma, pouquíssimas pessoas vão atingir. E mesmo que atinjam, a gente tem que ter todo o cuidado, porque às vezes a pessoa não necessariamente é esse o objetivo, né? A gente tem que ver não como um fim, mas como um meio. Então, o que é esse eixo ego-self?
É a possibilidade que o ego tem de viver experiências que Jung chamou de luminosas. Ontem eu falei disso e disse que ia falar hoje. As experiências luminosas, elas têm a ver com aquelas coisas que a gente sente que não falta nada. Eu acho que os psicanalistas não vão concordar comigo, porque para o psicanalista sempre haverá a falta, né? Mas assim, são experiências rápidas até, né? Mas assim, aquelas Jung falou de plenitude. Mas Jung não falou de plenitude necessariamente essa ideia que a gente tem de plenitude, de você estar no alto da montanha e meditar e levantar o chakra superior. Ele falou de uma plenitude do dia a dia. Ele falou de uma realização da espiritualidade nas ações do dia a dia, nos rituais do cotidiano. É claro que ele toca nesses mestres, inclusive ele tem contato, né, com alguns mestres relacionados, ele faz leituras desses mestres e ele vai ver também, ele vai à Índia na perspectiva de encontrar um mestre, mas aí ele acaba encontrando uma outra pessoa nessa história que teve contato com esse mestre. E aí ele vai entendendo que é esse percurso, são as experiências que te deram aquela satisfação, mas não é aquela satisfação do ego, é a satisfação da alma. É aqueles instantes que você não queria que aquilo acabasse, mas você não queria que acabasse porque é paixão, porque é fervor, mas porque aquilo te cabe bem. Você está bem ali. Você ali fica... eu não gosto de usar muito a palavra calmo também, porque eu acho que calmo também traz uma coisa presa a determinadas imagens dessa tranquilidade, mais assim. Ali te traz o agora. Ali te traz a presença. Na terapia transpessoal, eles chamam do eu sou. É a presença, para a terapia transpessoal, eles usam, né, essa perspectiva da presença de Deus, e eles chamam de eu sou. É como se você estivesse ali numa unidade com o divino, com a experiência. Integrado, né? Oi, Ana? Integrado. Integrado, equilibrado, pleno. Acho que a palavra melhor é essa. É uma sensação de plenitude, porque aquilo que você... Naquele momento ali, você não... Sabe? Você não acha que precisa de mais nada. Não precisa, não tem ansiedade mais, não tem medo. Então, assim, pense em situações... Que situações da vida que levam a gente para esse sentimento, né? Para essa sensação, para essa experiência. Pouquíssimas, e a gente fica com certo receio de dizer se é mesmo, não é mesmo? Então, o que é que eu sugiro? Que a gente tente apreender o self através dos símbolos. Foi assim que Jung fez. Através das imagens, através da mandala, através de reflexões simbólicas. A gente só vai se aproximar do self pelo símbolo. O símbolo para Jung é o veículo entre o ego e o self. É o símbolo que vai deslocar a energia psíquica. Eu não vou poder falar totalmente do arquétipo. Eu vou poder simbolizar o arquétipo. Então eu vou dar um exemplo aqui. A grande mãe, Deméter. Né? Por que na psicologia analítica se trabalha muito com mitologia grega, mas a gente pode usar qualquer mitologia, análoga a qualquer uma. A grande mãe é um arquétipo. Cada mulher que se fizer mãe, e aí eu vou tocar numa questão também, pode ser homem também, tá? Mas assim, o materno, a experiência materna, mas como é um arquétipo que está nessa seara do feminino, não é instinto materno, é arquétipo materno. Cada mulher, né, normalmente mulher, mas pode ser o pai. O pai, né, como tem muitos hoje na contemporaneidade, eu acho que isso tem que ser revisto na contemporaneidade. Mas na época que Jung escreveu, ele falava dessa deusa grande mãe, a Deméter. A Deméter é o arquétipo todo. Eu vou ter aspectos desse arquétipo na minha personalidade. Eu vou ter aspectos da Deméter, ou melhor dizendo, Deméter vai me ter, né, assim, entendam, eu não tenho só a Deméter, eu tenho outros aspectos das imagens das deusas. Ora, eu estou atualizando a Deméter,
Por isso que eu digo que Deméter vai me ter, porque é uma atualização da Deméter em mim. Ora, eu atualizo a Deméter. Como eu atualizo a Deméter? Na relação, não só com meu filho, na relação de experiência materna. Às vezes, a totalidade. Atrasou bastante, ficou uns 5 minutos Engraçado que travado. agora foi a primeira vez que isso aconteceu. Na primeira etapa o pessoal estava dizendo que estava travando, né? Para mim travou agora. Travou bastante. Eu acho que, não sei se é o tempo, a gente fica tentando atribuir alguma coisa, né? Mas foi bem na hora que eu estava falando dessa representação do selfie. Mas, enfim, é sempre assim, qualquer coisa que a gente esteja falando, o junguiano gosta muito de associar ao que ele está falando com o que está acontecendo, porque está sempre... Tá bom. Né? É um vício da gente. Para mim, travou no momento que estava falando ainda da grande mãe, desse arquétipo. Certo. Então, eu vou retomar. Então, esse arquétipo, ele, com a experiência desse arquétipo atualizado, porque como é que é atualizar o arquétipo? É a função. É o exercício da maternidade. Se, por exemplo, eu adoto uma criança, se, por exemplo, eu cuido de um sobrinho, se, por exemplo, eu não gosto muito dessa coisa assim de você ser mãe do aluno, de você ser mãe de figuras que você não é mãe, né? Mas assim, quando você cuida de alguém, quando essa pessoa está sob seus cuidados, pode ser até durante um tempo. Tem autores junguianos que falam até da relação do homem com o animal, né? Nessa perspectiva do arquétipo materno, porque você está ali cuidando de um ser, e você está cuidando com, né, todo o seu carinho, e você não quer que fique sozinho, e você quer promover, né, bem-estar. Então, você acessa, aciona elementos desse arquétipo, porque aí quem de você aciona? Quem de você? Deméter. Quem de você? Né? Aí se você vai fazer, por exemplo, um contato com Afrodite. Então, aí é o arquétipo. Eu estou falando aqui, gente, da situação do arquétipo na sua manifestação mais primitiva, mais forte. Mas ele tem várias nuances, né, do arquétipo. Afrodite não é só o arquétipo relacionado à sensualidade, à afetividade, à amorosidade. Afrodite tem várias nuances, como Deméter tem também. Mas eu estou falando das mais conhecidas. Então, até porque é a primeira aula, né, para a gente poder não falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece é isso, esse arquétipo de Afrodite, naquele momento, naquela situação da sua vida, você vai precisar acionar para experienciar aquela determinada tarefa. E aí você vai tocar em manifestações do self. O self se manifesta através dos símbolos. Isso é um postulado de Jung. O self vai mostrar a sua força arquetípica através dos símbolos. E os símbolos normalmente aparecem para a gente em sonhos. E eles representam figuras, né, desse mundo dos arquétipos. E o que mais se aproxima dessas figuras são os elementos mitológicos. Os adolescentes são fera nisso, né? Muitas vezes eles não sabem nem porquê, mas uma coisa que dá certo, uma fórmula que dá certo, que a gente vê aí Hollywood fazer demais, é usar as figuras arquetípicas nos filmes. Os filmes seguem a jornada arquetípica, principalmente a jornada do herói. Aí são filmes que fazem sucesso, porque tá no inconsciente coletivo. Trilogias de sucesso, né? As grandes trilogias de sucesso. Isso. Tá no inconsciente coletivo. Falar sobre a jornada. Isso. Porque tá no inconsciente coletivo, a gente acessa com muita facilidade. Aí o meio, né?
a indústria cinematográfica usa e abusa disso, né? Porque funciona mesmo. Uhum. Vamos lá, Ana. Eu tava Não com... sei se Enquanto respondi, você... né, a pergunta de Vinícius. Aí depois ele pode responder nos comentários. Falando sobre a mitologia e arquétipos, você falou da mitologia grega que é muito mais utilizada, mas se a gente estivesse pensando na nossa realidade brasileira, com a origem africana que a gente tem, a gente poderia pensar na Grande Mãe com a figura de Iemanjá. E tem até Isso, Iemanjá atrás de mim aqui, porque ela representa, né, para a mitologia africana e para as religiões de matriz africana, essa grande mãe, aquela que acolhe, que cuida, e quem faz parte dessa religião se relaciona dessa maneira com essa entidade. E aí, isso. Luana, nossa colega de psicologia, ela aproveitando esse ensejo, ela pediu para você falar um pouco mais da conceituação de arquétipo, que para ela não ficou muito claro. Não, é porque hoje eu também não, assim, necessariamente eu não ia conceituar arquétipo, né? É porque eu Conceituar. trouxe Tá arquétipo bom. como uma Acabou vindo referência de isso. Jung, mas tudo bem, é um dos conceitos mais difíceis o de arquétipo. Uhum. Mas veja só, eu também acho importante falar da mitologia indígena para o Brasil. Sim, Né, da sim. africana e da indígena, são as mais fortes, e a gente tem vertentes aqui no Brasil que estudam, e às vezes eu questiono muito que a academia, às vezes, na mitologia não chega, nem chega na academia, nem agrega, mas eu acho que se a gente tiver que fazer algum trabalho mitológico, é bom que a gente faça essa analogia mais com as nossas raízes, Com né? as nossas Tem um origens, trabalho, exatamente. um livro chamado Alma Brasileira, agora me fale o autor, eu posso depois pesquisar para vocês, que eu não sei se é de Gambini, mas Alma Brasileira, ele vai falar dos nossos arquétipos. Gente, olha, Uhum. arquétipo, o conceito de arquétipo não é muito parecido com o conceito de selfie, no sentido de que é mais fácil falar do que dizer o que é. A tendência a são essências originais, ancestrais, arque vem de arqueológicos, né, de muito tempo. Inclusive, Freud falou disso também. Não com o nome de arquétipo, mas Freud era muito interessado, ele viajava muito, e de cada lugar que ele viajava, ele trazia as estatuetas, Larissa deve saber disso, ele trazia coisas assim que ele achava interessante daquela cultura. E aí ele já estava falando, ele já percebia que tinha, óbvio, ele como um homem estudado sabia que existiam, que é importante esse respeito aos ancestrais. Então, o arquétipo vai ser essa construção da nossa, essa montagem da nossa história psíquica. Ele é o representante principal do inconsciente coletivo. O self é o arquétipo principal do inconsciente coletivo. Acho que fica bom falar assim, porque aí eu já expliquei um pouquinho sobre self e aí dá para vocês entenderem. E aí ele vai se manifestar, como eu disse na primeira parte, através dos complexos. Porque na vida vigil, na vida do ego, a gente não tem como trazer o arquétipo todo. Porque o arquétipo é toda essa essência. Pensem, por exemplo, nessa construção mitológica. Ela é permeada por arquétipos. Como é que eu vou dar conta de ilustrar toda a Deméter? Como é que eu vou falar de todo Zeus? Como é que eu vou falar de toda Iemanjá? Como é que eu vou dar conta de trazer toda a força que Iemanjá traz como essência, como história carregada de sentido, de projeção de muito tempo atrás, das primeiras civilizações que tinham devoção a ela. Então, o arquétipo vai ser, aí só para a gente fazer uma separação, não é a imagem de Iemanjá, mas é o símbolo que essa imagem carrega. O símbolo é esse meio que vai expressar esse arquétipo. O arquétipo é a tendência a isso se atualizar. Você pode viver uma vida inteira e não ser mãe. Certo? Tudo bem, né? Não tem nada demais, óbvio. Mas esse arquétipo tá lá. Mas ele em você não se atualizou. Aí a gente vai ter o arquétipo da criança, o arquétipo da mãe, o arquétipo do pai, o arquétipo do casamento, o arquétipo da finitude, o arquétipo de Thanatos, que estamos vivendo agora, o arquétipo de Eros. A gente brincava na formação, quando eu fiz a formação, a gente brincava assim, tudo é arquétipo. Assim, quando você olha na perspectiva de que tudo tem uma essência, traz uma história antiga,
né? A antropologia vai falar disso, a arqueologia vai falar disso, a mitologia vai falar sobre isso, a filosofia vai falar sobre isso, tudo isso é arquetípico. Agora, uma coisa que eu acho que ajuda muito é quando a gente pega essas histórias que têm jornadas. Toda vez que tem uma jornada e que eu tenho uma missão e que eu preciso chegar nessa missão, eu sou movida pela força do arquétipo. Porque todas as civilizações viveram jornadas. Então, o arquétipo é como se fosse uma repetição. Agora, eu não gosto de usar essa palavra só repetição, porque fica parecendo aquela coisa viciada. Não é repetição no sentido de ser igual, é repetição no sentido de que a humanidade vai passar por aquilo. Por você ser humano, você vai percorrer essa história arquetípica. Aí, lembrando daquele espiral que eu falei, né? A gente vai subindo e é a força do arquétipo carregado de energia psíquica, que é o combustível, que vai fazer com que você desloque e realize, atualize aquele arquétipo. Então, na nossa vida, a gente não atualiza todos, mas a gente tem todos. A gente tem todos porque a humanidade traz. Mas eu, Iris, vou atualizar determinados arquétipos. E vou atualizar a depender de uma época. Um exemplo que ajuda muito a gente já está quase acabando, né? 4h20. Um exemplo que ajuda muito a gente é essa relação professor-aluno. Tem um cara muito bacana chamado Carlos Byton, que ele é avô de Gregório do Vivier, inclusive, pai de Olivia Byton. Ele faleceu recentemente, infelizmente, ele era psiquiatra junguiano, né, no Rio de Janeiro. E o trabalho dele é muito bonito, ele escreveu sobre psicologia e pedagogia simbólica. E ele escreveu muito sobre o arquétipo do aluno e do professor. Ele trazia uma proposta de mudança nas escolas a partir da reconfiguração, da atualização desses arquétipos. Esses arquétipos são mal atualizados por nós, ocidentais, a escola convencional atualizou mal. Por quê? A gente tem na figura do professor uma coisa distorcida. E na figura do aluno também, porque é o arquétipo do sábio, vamos dizer assim. Só que é o sábio que sabe que não sabe. Agora eu vou confundir vocês, né? Mas assim, é aquele do só sei que nada sei mesmo, né? Da perspectiva filosófica. Você ocupa na psicanálise o chamado suposto saber. Você ocupa aquele saber, você ocupa aquele lugar, a persona de professor, mas você não é o dono do saber. Então, o professor, ele está constelado no complexo do saber. A grande maioria de nós, professores, achamos que sabemos tudo. Isso a grande maioria acha, né? Português correto. A grande maioria acha que sabe tudo. Meu Deus, a gente não sabe. Mas a gente pensa que sabe. A gente tem que ficar num lugar, na perspectiva de quem sabe. É isso que é o arquétipo. O arquétipo do sábio é como se o professor, em algumas situações, ele colasse nesse arquétipo. Ele cola, gente. Ele cola, ele acredita que ele sabe. Aí ele é tomado pelo arquétipo. O que acontece com uma pessoa que é tomada integralmente por um arquétipo? Eu não sei se isso vai pirar o cabeção. Ela psicotiza. Uma pessoa que quer abarcar o arquétipo todo, ela psicotiza, porque o arquétipo não cabe no complexo. Ele é grande demais. Sabe uma analogia que eu gosto? Semele. Semele teve uma relação com Zeus e ela era mortal. E Zeus era um deus, porque Zeus se relacionou com deusas imortais, né? Vocês devem saber disso. E Semele chegou um dia para Zeus, um belo dia, e disse para ele: me mostre a sua plenitude. Me mostre tudo o que você é. E Zeus falou: você não vai dar conta. Ela disse: mas eu quero. Aí ele queima Semele. Semele é queimada pelo arquétipo de Zeus. Ela é ultrapassada pelo arquétipo. Várias situações da nossa vida, nós nos identificamos com o arquétipo. E aí nós somos engolidos. Não sei se deu para entender ou se confundiu mais vocês. Eu posso continuo isso amanhã, mas só para a gente entender assim, que o professor não tem o saber. Por isso que eu dei esse exemplo. O professor fica identificado com o arquétipo. O sábio é um arquétipo. O sábio não se realiza todo. O sábio é um símbolo. É uma representação do arquétipo.
Sabe, a gente pode usar... Quando a gente lembra do sábio, todo mundo imagina aquela figura, né? Aquela figura do velhinho e tal. Então, a representação pode ser a representação do sábio. Agora, eu adoro os filmes que desconstroem isso, né? Um deles é Matrix, que coloca, né, o oráculo com uma outra roupagem. Eu gosto muito dessa desconstrução, porque a gente fica com aquela imagem perfeita, aquela imagem do ideal. Então, esse professor, Carlos Barton, né, o criador da psicologia e da pedagogia simbólica, ele vai dizer assim, vamos nos relacionar com... O professor deve ser a pessoa. E parar de querer ser o arquétipo, porque a gente não dá conta de ser um arquétipo. Eu nunca vou ser um... Né, eu não vou ter uma representação... Eu vou, no máximo, me inspirar em um Deus. Mas eu nunca vou ser Deus. Então, aí a gente também pode fazer essa analogia com os médicos. Então, a pessoa se empodera daquilo, fica um ego inflado, achando que sabe tudo. E aí ele acredita piamente. E ele queima o estudante. Faz o que Zeus fez com Semele. Porque aí o aluno fica sem fala, sem espaço. Porque como alguém vai enfrentar um arquétipo? Né? Um arquétipo personificado. Alguém que está totalmente tomado pelo arquétipo. Então veja, Luana, que o arquétipo às vezes ele pode ser negativo, mas não é o arquétipo em si, é o complexo. É como a pessoa vai se apropriando dessa ideia de que ela é o arquétipo. Porque o arquétipo não está em nós. O arquétipo está na perspectiva do inconsciente coletivo. Ele não está exatamente em nenhum lugar, ele permeia esse espaço do inconsciente coletivo e ele se manifesta de forma simbólica. Quando é que a gente vive alguma experiência próxima? É quando a gente está sonhando. Aí a gente tem a força do arquétipo, mas por isso que é muito para o ego. Por isso que o ego acorda, sabe, sobressaltado, assustado, porque é tomado pelo arquétipo. E aí quando a gente volta para a vida vigil, a gente, opa... Estou aqui na consciência, está tudo bem. A gente fica até confuso ainda, né? Entre o que está acontecendo no sonho e o que está acontecendo na consciência. Eu não sei se respondi completamente, mas assim, arquétipo vai permear a teoria de Jung o tempo inteiro. Então, a gente vai falar mais, a gente vai... À medida... Jung tem isso também, viu, gente? A gente vai entendendo à medida que a gente vai atualizando os conceitos. Né, Ana Paula, você que já tem uma trajetória um pouco, né? Aí você vai entendendo persona, aí você relaciona. Por isso que eu digo a vocês que não é conceitual. Foi a primeira etapa dele só, que ele ficou preocupado com o conceito. Depois ele foi para outra onda. E uma coisa importante é que, infelizmente, alguns junguianos ficam só falando desses conceitos. E aí a gente fica muito raso. A gente precisa, claro... Para entender, a gente tem que falar dos conceitos, mas a gente precisa se apropriar do conceito de uma forma mais vivencial do que tentar definir. Ricardo Barreto vai falar no dia 31 aqui com a gente, sobre o legado junguiano. E aí ele vai dizer um pouco qual foi essa missão de Jung. E eu até vou pedir que ele fale das 3 etapas de Jung, que eu acho que isso vai ajudar muito. A gente vai entendendo a teoria dele quando a gente vai entendendo a vida dele também. Porque essas coisas vão caminhando muito juntas, muito próximas. Pro, dá tempo de fazer alguma pergunta ainda, porque ainda tem bastante, eu também fiz. Aí, como é que eu estou preocupada porque, assim, ele ainda não me avisou do encerramento, mas pelas minhas contas aqui, faltam 2 minutos para 4h30, que fecharia os 50 minutos. Eu nunca sei se o Instagram é 53 ou 59, porque alguns lugares falam... Fecha, né? Mas faz mais uma, vamos tentar. Tá. A Costa Raíza, um colega da gente também de psicologia. Eu lembro dela. Ela perguntou, ela disse que não entendeu ainda a diferença entre o self e o inconsciente, se você poderia explicar um pouco melhor. Entre self e inconsciente? Inconsciente, isso. Sim, porque essas coisas ficam muito sobrepostas. Eu acho que faz sentido essa pergunta, porque quando a gente fala de inconsciente coletivo, fica parecendo que o self é sinônimo. Então, o self é um arquétipo. O inconsciente coletivo não é um arquétipo. O inconsciente coletivo é uma instância da dinâmica psíquica análoga ao inconsciente pessoal e à consciência. Só que é mais profundo. É que assim, mais profundo de todos é o inconsciente coletivo. Depois, se a gente puder falar assim, vem o inconsciente pessoal. E depois a consciência.
Então, o inconsciente coletivo não vai ser o arquétipo, mas ele vai ser o local onde esses arquétipos vão ter muito mais origem, né? Onde eles vão se originar. E depois eles vão atuando, deslocando e atuando no inconsciente pessoal